Caros amigos, internautas, telespectadores, agora mais uma edição do Rede Livre News. Conteúdo jornalístico importantíssimo para você e sua família. É aqui, você acompanha conosco os principais destaques do dia. Vem com a gente. TSE proíbe o uso de IA com imagem e voz de candidatos 72 horas antes das eleições de 2026. Chuva eleva o nível dos reservatórios na RN. De olho nas eleições, Babá Pereira antecipa a saída da FEMURNE. América e ABC têm adversários definidos na Copa do Nordeste. E veja ainda, entrevista com Gilmar Bristou, meteorologista da Imparne, que irá falar sobre o impacto das chuvas no RN. Estas e outras notícias no Rede Livre News. TSE aprova restrições para uso da inteligência artificial nas eleições de outubro. O Tribunal Superior Eleitoral aprovou ontem as regras sobre a utilização da inteligência artificial durante as eleições gerais de outubro deste ano. As normas valem para candidatos e partidos. De forma unânime, o tribunal decidiu proibir postagens nas redes sociais de conteúdos modificados no período de 72 horas antes do pleito e 24 horas após a votação. A restrição vale para modificações com imagem e voz de candidatos ou pessoas públicas. O primeiro turno está marcado para 4 de outubro. As regras foram definidas com a aprovação de diversas resoluções que vão nortear o pleito, no qual serão escolhidos o presidente da República, governadores, senadores, deputados federais, estaduais e distritais. Os ministros também proibiram os provedores da inteligência artificial de permitir, ainda que solicitado pelos usuários, sugestões de candidatos para votar. O objetivo é evitar a interferência de algoritmos na livre escolha dos eleitores. Para combater a misoginia digital, o TSE proibiu postagens nas redes sociais com montagens envolvendo candidatos e fotos e vídeos com nudez e pornografia. A Corte Eleitoral também reafirmou que os provedores de internet poderão ser responsabilizados pela Justiça se não retirarem perfis falsos e postagens ilegais de seus usuários. Para evitar episódios de censura ocorridos em eleições anteriores, os ministros decidiram permitir, no período de pré-campanha, manifestações espontâneas sobre conteúdo político em ambientes universitários, escolares e espaços de movimentos sociais. Também foi garantido que candidatos poderão fazer panfletagem nas ruas, parques e praças, desde que garanta a mobilidade da população nos espaços. Na semana passada, o TSE aprovou mais 7 resoluções sobre as eleições. Os textos tratam da divulgação de pesquisas eleitorais, transporte de eleitores, arrecadação de recursos, prestação de contas, além de alterações no cadastro de eleitores. Gonê limita pagamentos de penduricalhos no Ministério Público após decisão do Supremo Tribunal Federal. O Procurador-Geral da República, Paulo Gonê, enviou às demais ramas do Ministério Público uma recomendação para que o pagamento de penduricalhos retroativos respeite o teto remuneratório constitucional de R$ 46 mil. Penduricalhos são benefícios que, somados ao salário, ultrapassam o teto constitucional. A informação está em uma manifestação enviada nesta segunda-feira pelo Conselho Nacional do Ministério Público, órgão presidido por Gonê, ao ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, STF. Na última sexta-feira, Mendes reafirmou sua decisão que proibiu o pagamento de penduricalhos a membros do Ministério Público e dos demais tribunais de justiça e vetou a realização de reprogramações financeiras para acelerar os repasses retroativos. Além disso, o ministro também determinou que o CNMP preste esclarecimentos sobre o cumprimento da decisão. Nos esclarecimentos, a Corregedoria do Conselho informou que a recomendação é para que não sejam feitos pagamentos extratetos. O Conselho afirmou ainda que a recomendação estabelece que o somatório dos pagamentos retroativos não poderá ultrapassar o limite mensal de R$ 46 mil, devendo o pagamento ser interrompido após o prazo de 45 dias. Na semana passada, o Supremo adiou para 25 de março
a votação definitiva das decisões de Gilmar Mendes e de Flávio Dino, que suspenderam o pagamento de penduricalhos nos 3 poderes. Chuvas do RN eleva percentual e o volume de águas nas nossas reservas hídricas. As chuvas dos últimos dias acrescentaram 50 milhões de metros cúbicos nos reservatórios públicos do Rio Grande do Norte, segundo informações divulgadas ontem pelo Instituto de Gestão das Águas, IGARNE. Como consequência, 36 dos 69 açudes e barragens monitorados pelo órgão que cuida da gestão dos recursos hídricos do RN apresentaram aumento no volume acumulado. É o caso das de Oiticica, em Jucurutu, e Dinamarca, em Serra Negra do Norte, e dos açudes Novo Angicos, Sossego, Pinga e outros de pequeno porte. Segundo o maior reservatório do estado, inaugurada em março do ano passado, Oiticica estava com 138 milhões de metros cúbicos no dia 23 de fevereiro. A leitura realizada ontem registrava 168 milhões. A Dinamarca atingiu 100% da capacidade e começou a transbordar, processo popularmente conhecido como sangria, no último domingo. O reservatório tem capacidade total de 2,72 bilhões de metros cúbicos. No relatório do dia 23 de fevereiro, acumulava apenas 266 milímetros, o equivalente a 8,3% da sua capacidade. O manancial é responsável pelo abastecimento do município. A mudança do cenário é radical, comemorou o prefeito Acácio Brito. O volume do açude Novo Angicos triplicou depois das últimas chuvas na região de Angicos. Está agora com 2,1 milhão de metros cúbicos, o equivalente a 50% da capacidade de armazenamento. Já o Sossego passou de 259 mil para 1 milhão de metros cúbicos. O Japi também recebeu águas das chuvas e está com 8,9 milhões. O açude de Pinga, em Cerro Corá, acumulava 26,2% da capacidade, que é 3,9 milhões. As 3 outras grandes barragens do RN, a Armando Ribeiro, 1 bilhão de metros cúbicos, o Santa Cruz, o Apodi e o Mari, localizado em Uponema, é usado como ponto de captação de água para carros-pipas que abastecem municípios em dificuldades durante períodos da seca. Na manhã de ontem, a Unidade Instrumental de Meteorologia da Imparne divulgou a previsão pluviométrica para os meses de março, abril e maio. Segundo o boletim climático, se nas próximas semanas persistir a tendência que vem sendo registrada de aquecimento no Atlântico Sul e a condição no Oceano Pacífico, o trimestre deverá apresentar chuva na condição de normalidade. Março é um dos meses que mais chove no Rio Grande do Norte. Este ano, março deverá apresentar chuvas dentro do padrão normal, variando entre índices acima de 100 milímetros na região agreste até valores superiores a 200 no Alto Oeste. As chuvas, nesse período, são provenientes do Sistema Meteorológico Zona de Conversão Intertropical. Potiguar 01 resgata família que corria risco após sangria em uma das barragens aqui do nosso estado, no Agreste. Confira. 5 famílias ficaram ilhadas em decorrência das chuvas registradas na região de Santo Antônio do Salto da Onça, no Agreste Potiguar, e precisaram ser retiradas por meio de evacuação aérea, realizada hoje. A operação foi coordenada pelo Centro Integrado de Operações Aéreas, após acionamento do Corpo de Bombeiros Militar do Rio Grande do Norte. De acordo com a Secretaria de Estado da Segurança Pública e da Defesa Social, entre as pessoas resgatadas havia idosos, crianças e uma senhora com deficiência visual. O grupo estava impedido de atravessar um forte curso de água formado após as chuvas. Segundo a SESED, também havia risco iminente de sangria da barragem localizada no município de Lagoa d'Anta, fator que elevou o nível de alerta e motivou a retirada das famílias da área considerada de risco. A aeronave Potiguar 1 realizou o transporte das pessoas para outra margem do curso da água. A operação contou com o apoio da Secretaria Municipal de Assistência Social, que atuou na orientação e convencimento dos moradores para deixarem o local, além do Corpo de Bombeiros e da Defesa Civil. Não houve registro de feridos. Você fica agora com o nosso intervalo, em seguida outras informações para você e a sua família.
Zika, chikungunya e febre amarela urbana são doenças transmitidas por um mosquitinho, o Aedes aegypti. Contra ele, a prevenção é a melhor solução. Vamos eliminar os focos de água parada nos recipientes abertos. E um repelente é sempre bom. Vamos juntos com a LBV. Diga sim à prevenção. Aqui na New Now, o seu projeto ganha voz e imagem com qualidade profissional. Nosso estúdio é completo com câmeras, microfones, iluminação, estrutura para podcasts e gravação em vídeo. Um espaço moderno pronto para receber criadores, marcas e empresas que querem se comunicar com impacto. Seja para gravar um podcast, um curso ou aquele conteúdo que precisa sair perfeito, aqui você tem tudo o que precisa. Agende seu horário e venha conhecer o estúdio da New Now. É só entrar em contato com a gente e reservar o seu momento de criação. O Hemonorte precisa de você. Precisa de você para repor o seu estoque de sangue e ajudar muitas outras pessoas. Precisa de você para garantir o atendimento a quem necessita. O Hemonorte, muitas pessoas precisam de ajuda. E quem pode ajudar toda essa gente é você. Seja um doador. Doe sangue, doe vida. Acesse o site e veja como doar. Apoio Governo do RN. Toda criança merece um futuro brilhante. Mas para milhares de meninas e meninos, a vulnerabilidade social ainda transforma a educação e as oportunidades em sonhos distantes. Na LBV, eu desenvolvo meus talentos, tenho oportunidades de aprender e encontro esperança para realizar os meus sonhos. Faça parte dessa transformação. Apoie essa causa. pix@lbv.org.br. Aqui na New Now, o seu projeto ganha voz e imagem com qualidade profissional. Nosso estúdio é completo com câmeras, microfones, iluminação, estrutura para podcasts e gravação em vídeo. Um espaço moderno pronto para receber criadores, marcas e empresas que querem se comunicar com impacto. Seja para gravar um podcast, um curso ou aquele conteúdo que precisa sair perfeito, aqui você tem tudo o que precisa. Agende seu horário e venha conhecer o estúdio da New Now. É só entrar em contato com a gente e reservar o seu momento de criação. Meus caros amigos, internautas, telespectadores, de volta dos nossos comerciais, nosso intervalo. Agora sim teremos a entrevista com especialista em tempo, especialista na área da meteorologia. Eu vou falar com o nosso amigo Gilmar Bristou, ele é da Imparne, e os nossos reservatórios já começam a receber a tão falada, ou as tão faladas águas de março. Quero recepcioná-lo, saudá-lo, em nome de todos que fazem aqui a Rede Livre News. Como é que está você, meu caro Bristou? Estou em perfeitas condições, feliz com essas chuvas que estão acontecendo no interior do estado, porque o ano passado nós anunciamos uma seca e esse ano a situação parece querer mudar e nós temos uma situação mais confortável em termos de chuva, principalmente no interior do estado, onde nós tivemos prejuízo com a agricultura, tivemos diminuição da recarga hídrica e todos os problemas que vêm com a falta de chuva no interior do estado. Então, essa medição do volume das precipitações, como é que vocês que são técnicos fazem essa análise? Como é que é feito isso? Olha, a medição ela é feita por uma rede de monitoramento, nós temos em torno de 115 equipamentos automáticos instalados em vários municípios e mais o suporte de uma rede manual, com pluviômetros Vila de Paris, que são pluviômetros recomendados pela Organização Mundial de Meteorologia. Diariamente nós recebemos os dados da rede automática, de hora em hora, e também pela manhã nós recebemos os dados dos observadores que enviam os dados via o aplicativo e os dados caem diretamente no sistema da Imparne. A Imparne faz o tratamento dos dados e emite o boletim. Então, o monitoramento ele encobre praticamente todos os municípios do estado
E esse seria o início do serviço de meteorologia, né? Porque tudo começa pelo monitoramento, além do monitoramento de temperatura, umidade que nós temos aí instalado nesses equipamentos automáticos, que se você abrir a página da Impar, estão lá os dados, qual a temperatura que está acontecendo em Mossoró, Caicó e demais municípios aqui da região. E temos também o serviço de monitoramento do tempo e do clima, onde a gente faz a previsão do tempo, um sistema automático com previsão, um modelo de previsão do tempo, emitindo a previsão para até 7 dias de antecedência para todos os 167 municípios, e a previsão climática, que é feita com uma reunião com os outros meteorologistas do Nordeste, com apoio da FUNSEMI, CPTEC, INMET, e a gente faz a leitura dos modelos, as análises dos campos de grande escala, e com isso a gente tem as condições de analisar e emitir a previsão do clima para os próximos meses. Então, é um serviço bastante amplo e que a gente tem um cuidado muito grande, porque nós sabemos que tratamos numa região muito sensível à questão climática e que depende da chuva para ter o seu potencial de trabalho e recursos naturais. Gilmar, com as mudanças no clima, hoje cada vez mais as pessoas estão ligadas, não é, na previsão do tempo, saem de casa já avisadas de quando haverá ou não precipitações. As mudanças climáticas, elas tendem a interferir cada vez mais no dia a dia do Potiguar, no dia a dia das pessoas. De que maneira vocês se preparam para anteceder-se assim a chuvas mais torrenciais, de uma severidade maior, para prevenir a população dos riscos, não é? Quando há, inclusive, transbordo de rios e etc. Existe uma colaboração técnica entre a Impar, o Serviço de Meteorologia do governo, a Impar, com as defesas civis regional e municipal. Então, o nosso sistema ele já emite avisos meteorológicos quando o modelo identifica a possibilidade de ter chuvas acumuladas acima de 50 milímetros. É um pouquinho diferente da metodologia do INMET, que eles lançam o alerta e diretamente para a imprensa, e a imprensa às vezes cria um mal-estar na população, porque ou então uma expectativa e a chuva não vem, como tem acontecido nos últimos dias. E você criar expectativa de chuva para uma região semiárida, como é o interior do estado, de que teremos chuvas intensas e essas chuvas não vêm, ela está prestando um desserviço para a sociedade. Ao mesmo tempo em que, se você não fizer essa previsão e acontecer um desastre, você também aí está assumindo uma culpa por não ter avisado. Nosso sistema ele é bem criterioso quanto a isso, ele envia esses avisos meteorológicos para as defesas civis, e a Defesa Civil, dessa forma, faz um tratamento dessas mensagens e analisa as áreas de risco de cada município, tendo assim a possibilidade de antever alguns problemas que possam acontecer na cidade. Qual a expectativa para esse ano, baseado nos dados que você dispõe, sobre o volume do acumulado de águas em nossas reservas hídricas, hein, Gilmar? Olha, nós até semana passada tivemos uma reunião de climática aqui no estado, coordenada pela Impar, envolvendo todos os institutos aqui do Brasil. Nós analisamos as condições que interferem nas chuvas aqui no Nordeste, como é o caso das águas superficiais dos oceanos Pacífico e Oceano Atlântico, Atlântico Norte e Atlântico Sul, e os modelos que nós temos acesso, e aí nós chegamos à conclusão de que nós teremos chuvas nos meses de março, abril e maio, dentro da normalidade. Lembrando que março e abril são os meses que mais chovem no interior do estado, são os meses decisivos para que você tenha agricultura, para que você tenha recarga hídrica no manancial. Então, a previsão de chuvas em torno do normal dá uma possibilidade de termos um acúmulo, um ganho aí em torno de 15% a 20% nas reservas hídricas. Se você colocar hoje, nós estamos em torno de 37%, nós poderíamos chegar aí a 50%, a 55% no final do período chuvoso, que seria, dentro daquele quadro que nós estávamos observando em novembro e dezembro, um valor bastante significativo, porque até então, em novembro, a gente tinha uma expectativa de muita pouca chuva aqui para o Nordeste, estendendo a seca que já estava estabelecida sobre a região,
e dando perspectiva de pouco recursos hídricos para os nossos mananciais. Aí nós teríamos problemas sérios no final de 2026. O Rio Grande do Norte é composto de micro-regiões, não é? Você tem o sertão, você tem o seridó, você tem o litoral. Como é que é feito esse mapeamento, levando-se em consideração as peculiaridades das regiões que compõem as nossas bacias geográficas? Geográficas, Nós digo. temos, nós temos duas principais bacias. A bacia Apodi-Mossoró, que engloba o rio Apodi-Mossoró, que tem alguns reservatórios importantes, como o Pau dos Ferros, que vai receber as águas da transposição do Rio São Francisco. Tem a barragem de Apodi, a Santa Cruz, e tem a bacia do Vale do Açu, Piranhas-Açu, que começa lá na Paraíba e se estende até Macau. Então, ali nós temos vários reservatórios na Paraíba e dois grandes reservatórios aqui no Vale do Açu, que é o Itzica, que foi inaugurado agora no final do ano passado, e também a Armando Gonçalves. Então, o mapeamento dessas bacias, a Piranhas-Açu, principalmente por ser uma bacia com muita chuva e a drenagem boa, e chove bastante também na Paraíba, ela tem apresentado um resultado em termos de armazenamento de água mais significativo do que as outras bacias que são menores e que têm uma quantidade de reservatórios maior, como é o caso da bacia Apodi-Mossoró. Temos também as bacias aqui do Agreste, mas são bacias pequenas, que não acumulam muita água, e por isso que tem que ter essas adutoras para fazer a distribuição dessas águas dos principais reservatórios, como é o caso do Armando Gonçalves, para distribuir essa água para as cidades que não produzem água durante o ano. Isso é que garante, né? Salvaguarda aí a condição de água para a população, né? Circunvizinha ou de lugares mais distantes. Exatamente, isso aí a ideia é levar a água no tempo, a água cair em março, fazer com que Em essa água março. dure até, até o mês de dezembro, até o final do ano, e distribuir essa água para as comunidades que têm necessidade. E com o aporte agora das águas do Rio São Francisco, nós poderemos ter uma garantia a mais de água para a população, tanto para abastecer a população como as atividades rurais e a situação a água para o rebanho. O rebanho do Rio do Norte também é bastante expressivo, principalmente na região do Seridó. Mas você é um técnico renomado em todo o estado, você tem muita experiência, mas a imprensa tem noticiado o fenômeno da desertificação, salvo engano, no Maranhão, parece-nos que já tem áreas nessa condição, né? O que afeta a sobrevivência, né, dos locais. E aí você tem também um estado que já passou por muitas dificuldades. O Iago está aqui, mas ele não se lembra. Já houve um programa, não é, federal, nos idos dos anos 80, não é? E ali era chamado de emergência, né? Porque o homem do campo não conseguia extrair a sua sobrevivência. A gente enfrenta isso ou há alguma possibilidade aqui no Rio Grande do Norte de áreas assim que chega a essa condição tão difícil, uma aridez tão grande que vem aí ocorrer esse fenômeno da desertificação ou não? Olha, existem alguns estudos aí, até recentes, lançados por alguns institutos, o INSA, Instituto Nacional do Semiárido, que vem colocando que alguns municípios aqui da região do Agreste, principalmente esses municípios que são produtores da macaxeira, da mandioca, só que vai em contramão com o que diz o relatório da SUDENE, que diz que esses municípios eles deveriam sair da região semiárida. Então tem uma contradição por dois institutos federais sobre o mesmo tema. Eu participei no passado alegando que alguns municípios aqui do Agreste não deveriam sair da região semiárida porque a condição hídrica não sustentava essa saída. E agora vem o INSA dizendo que tem um processo de desertificação querendo atribuir um deserto numa região que a principal cultura é a mandioca, e que é um solo arenoso específico, típico da região. Tem outras regiões aqui do estado, como a região de Parelhas, que tem um forte potencial de desertificação, porque a evapotranspiração é muito alta,
igual a questão dos desertos lá, das áreas desérticas, do núcleo de desertificação do Piauí, do Maranhão. Pois A não. questão é que está se trabalhando essa dinâmica da desertificação para que possamos buscar alternativas e revegetar essas áreas. A Empalme tem alguns Sim. projetos que faz com que haja uma possibilidade de buscar colocar plantas nativas nessas regiões para que elas possam realmente dar condição, dar uma sobrevida a essa região e diminuir o impacto da desertificação nessas áreas aí, principalmente na região do Seridó, a região de Parelhas, Currais Novos, Sim. que tem influência pelo trabalho da cerâmica, né, que extrai muito solo e aí degrada muito o solo e você tem esse potencial de desertificação. Gilmar, qual o impacto da transposição das águas de São Francisco aqui no lado de cá, no nosso Rio Grande do Norte, hein? Na sua avaliação? Olha, ele é positivo porque ele vem dar uma garantia de sustentabilidade hídrica, não resolver com o problema de falta d'água, porque nós sabemos que comunidades rurais ainda sofrem, tem que ser abastecido com carro-pipa, com poços de água, mas quando você tem um aporte de água e que você tem uma situação de secas cíclicas, você pode ter um ano bom de chuva e 3 anos com seca, e você tem essa garantia de que essa água vai sair de um grande reservatório onde não faz falta e chega aqui para uma região que tem escassez de água, você tem que você fica mais tranquilo. Agora tem que saber tratar essa água. Nós sabemos, por exemplo, que o rio Apodi-Mossoró, que passa no meio da cidade de Mossoró, é um rio poluído. Então, por que nós queremos água nova se nós não estamos conseguindo tratar a nossa água? A água que nós temos disponível. A mesma coisa o rio Açuque, né? O Açuque foi perenizado com as águas na Paraíba e ele passa por muita degradação. Então a gente tem que cuidar da água que nós temos para poder recebermos outras águas novas. É que nem dizer assim, gaste bem o seu dinheiro para não ter que buscar um dinheiro novo que você não tem de onde tirar. Então esse é o problema. Se nós temos água que não sabemos tratar, por que nós queremos água nova? Para quê? Para estragar a água e não saber utilizar? Então, a princípio, ela é favorável, só favorável a esse ponto, porque você está trazendo água para a população, e isso é importante, numa área semiárida, onde você tem secas históricas, como a seca de 2012 até 2017, onde o potencial hídrico do estado chegou abaixo de 15%, isso aí traz problemas, traz desemprego, traz pobreza, traz desertificação, aí você, com a água que é uma garantia, você consegue sobreviver com mais facilidade e dar uma qualidade de vida para a população. Você consegue estabelecer melhor essa população na área rural. Muito bem, Gilmar, nós queremos agradecer a sua disponibilidade, atendendo nosso convite. A Rede Livre News está aqui para transmitir conhecimento, conteúdo e palavra de especialistas, assim como você. Quero te deixar um tempo para as suas considerações finais e, desde já, eu agradeço a sua disposição de estar aqui conosco neste dia. Olha, a Empalme que agradece e dizer que trabalhar com meteorologia é gratificante, principalmente quando chove, mas dá muito trabalho porque o retorno que nós temos para a manutenção da rede, para melhorar nossos equipamentos, ele é muito baixo. Ele não chega com tanta facilidade como deveria chegar para a gente ter equipamentos de ponta e melhorar o nosso serviço para que nós possamos entregar um serviço de qualidade para a sociedade e atender todas as demandas. Hoje a Empalme está com dificuldade no pessoal. Por exemplo, eu sou o único meteorologista da empresa de pesquisa. Se eu me aposentar, o serviço para. A rede de monitoramento está com dificuldade na manutenção. Então a gente está buscando viabilizar isso, mas está muito difícil porque nós sabemos que a falta de recursos no estado está grande e isso é um problema. Mas eu agradeço de coração mesmo essa oportunidade de levar uma palavra, alguma informação para os ouvintes, os telespectadores que vão acompanhar esse programa. Muito bem, queremos agradecer ao nosso especialista, Gilmar Bristow, pela excelente entrevista. Segue a nossa programação, você se liga cada vez mais no Rede Livre News. Informação é aqui com a gente.
Zika, chikungunya e febre amarela urbana são doenças transmitidas por um mosquitinho, o Aedes aegypti. Contra ele, a prevenção é a melhor solução. Vamos eliminar os focos de água parada nos recipientes abertos. E um repelente é sempre bom. Vamos juntos com a LBV. Diga sim à prevenção. Aqui na New Now, o seu projeto ganha voz e imagem com qualidade profissional. Nosso estúdio é completo com câmeras, microfones, iluminação, estrutura para podcasts e gravação em vídeo. Um espaço moderno pronto para receber criadores, marcas e empresas que querem se comunicar com impacto. Seja para gravar um podcast, um curso ou aquele conteúdo que precisa sair perfeito, aqui você tem tudo o que precisa. Agende seu horário e venha conhecer o estúdio da New Now. É só entrar em contato com a gente e reservar o seu momento de criação. O Hemonorte precisa de você. Precisa de você para repor o seu estoque de sangue e ajudar muitas outras pessoas. Precisa de você para garantir o atendimento a quem necessita. O Hemonorte, muitas pessoas precisam de ajuda. E quem pode ajudar toda essa gente é você. Seja um doador. Doe sangue, doe vida. Acesse o site e veja como doar. Apoio Governo do RN. Toda criança merece um futuro brilhante. Mas para milhares de meninas e meninos, a vulnerabilidade social ainda transforma a educação e as oportunidades em sonhos distantes. Na LBV, eu desenvolvo meus talentos, tenho oportunidades de aprender e encontro esperança para realizar os meus sonhos. Faça parte dessa transformação. Apoie essa causa. pix@lbv.org.br. Aqui na New Now, o seu projeto ganha voz e imagem com qualidade profissional. Nosso estúdio é completo com câmeras, microfones, iluminação, estrutura para podcasts e gravação em vídeo. Um espaço moderno pronto para receber criadores, marcas e empresas que querem se comunicar com impacto. Seja para gravar um podcast, um curso ou aquele conteúdo que precisa sair perfeito, aqui você tem tudo o que precisa. Agende seu horário e venha conhecer o estúdio da New Now. É só entrar em contato com a gente e reservar o seu momento de criação. De olho nas eleições, Babá Pereira antecipa a saída da FEMURNE. Confira agora. Escolhido para ser o candidato a vice-governador de Álvaro Dias, republicanos, nas eleições de 2026, Babá Pereira, PL, vai deixar a presidência da Federação dos Municípios Rio Grande do Norte, FEMURNE, para concorrer na disputa de outubro. Amanhã, ele passa o comando da entidade para o prefeito de Porto Alegre, José Augusto, do União. Com isso, a Federação dos Prefeitos volta a ter um chefe do executivo em sua presidência. Babá foi eleito em janeiro do ano passado para presidir a FEMURNE, mesmo tendo encerrado a gestão à frente da Prefeitura de São Tomé em 2024. Foi apenas o segundo caso na história em que o presidente da entidade chegou ao comando sem estar na Prefeitura. O presidente que vai sucedê-lo, José Augusto, é atual primeiro vice-presidente da Federação para o biênio 2025-2026 e conduzirá o mandato até o final do ano. Ele também é sobrinho do ex-deputado estadual Getúlio Rego, que se despediu da Assembleia Legislativa em 2022, depois de não ter sido reeleito após 10 mandatos consecutivos. Babá foi anunciado como vice de Álvaro Dias em 4 de fevereiro, após reunião em Brasília, que contou também com a presença dos senadores Stevenson Valentim e Rogério Marinho, do prefeito Paulinho Freire e do deputado estadual Adjunto Dias. Conflito no Oriente Médio. Israel ataca a Assembleia que escolheria novo líder supremo no Irã. O exército israelense atacou hoje o prédio da Assembleia dos Peritos do Irã, o órgão responsável por escolher o próximo líder supremo do país, segundo informações da imprensa israelense e da agência estatal iraniana. Até o momento, não foi divulgada nenhuma informação sobre a eventual presença de pessoas no momento dos ataques, nem sobre possíveis vítimas. Com base em fontes do governo israelense, o jornal The Jerusalem Post também afirmou que todos os 88 ayatolás que compõem a Assembleia estavam presentes,
mas disse não ter informações sobre se eles foram atingidos. Segundo a imprensa, o governo iraniano ainda não se havia manifestado, mas agências de notícias do Irã afirmam que o prédio foi arrasado por um bombardeio. A rede de TV estatal iraniana Press TV divulgou imagens de um edifício parcialmente destruído. Segundo a rede, trata-se do edifício da Assembleia dos Peritos, que fica na cidade iraniana, e é onde os clérigos se reúnem para votar pela escolha do líder supremo. Desde a Revolução de 1979 no Irã, quando os ayatolás tomaram o poder, um colégio de clérigos, chamado Assembleia dos Peritos, constituído por ayatolás, é quem escolhe o líder supremo do país. Meus amigos, a escalada de violência no Oriente Médio preocupa a comunidade internacional. O preço do petróleo tende a subir, já é uma realidade. E você tem aí dias difíceis. Nós não sabemos, os especialistas dizem, sinalizam, que não sabemos precisar quanto tempo durará esse conflito. Se os ataques irão permanecer de forma mais massiva, se outros países ou grupos terroristas entrarão dentro desse circuito aí que representa uma ameaça à paz mundial. Esperemos que os atores desse cenário possam rever suas posições e esse conflito bélico chegue ao fim o mais rápido possível. Comunidades estão apreensivas, não só no Irã, como em todo o mundo. Acompanhemos, sim, as informações. Sempre que houver algum destaque, você e eu estaremos aqui para conhecer melhor as últimas notícias e a realidade porque atravessa o Oriente Médio. Copa do Nordeste tem grupos definidos. Apelidada carinhosamente de Lampions League, a Copa do Nordeste chega à temporada 2026 em um formato novo. Em vez de 16 equipes, 20 clubes agora disputam o título regional. A competição passa a ser dividida entre 4 grupos com 5 equipes cada, o que amplia o número de jogos e modifica o caminho até a fase decisiva. Na tarde desta terça-feira, a Confederação Brasileira de Futebol sorteou os grupos da competição, que começa no próximo dia 25 de março e vai até 7 de junho. Na Copa do Nordeste, o Rio Grande do Norte é representado pelo América e pelo ABC, enquanto o Alvirrubro está no grupo C, ao lado de Ceará, Sport, Imperatriz e Ferroviário. O ABC integra o grupo D, que conta com Fortaleza, Retrô de Pernambuco, Maranhão e Jacuipense. Completa a divisão o grupo A, onde está Vitória, Asa de Arapiraca, Souza da Paraíba, Itabaiana e Fluminense do Piauí. No grupo B, aparecem Jacuipense, CRB, Botafogo da Paraíba, Confiança e Piauí. Na primeira fase, os confrontos acontecem fora das chaves. Os times do grupo A enfrentam os times do grupo B, enquanto o grupo C encara o grupo D. Os 2 primeiros de cada grupo avançam para a semifinal, que será disputada em jogo único. Os cruzamentos já estão definidos. O primeiro do grupo A enfrenta o segundo do grupo C, enquanto o primeiro do grupo B enfrenta o segundo do grupo D. O primeiro do grupo C enfrenta o segundo do grupo A e o primeiro do grupo D enfrenta o segundo do grupo D. A partir das semifinais, os confrontos passam a ser de ida e volta, assim como na final, com o segundo jogo na casa da equipe de melhor desempenho. Outra mudança importante é que clubes classificados para competições internacionais em 2026 ficam de fora do torneio. Por isso, Bahia, atual campeão, não participará desta edição. Nesta temporada, os jogos serão transmitidos pelo SBT, Sportnet e Canal do Benja. A fase de grupos acontece entre 25 de março e 30 de abril. As quartas estão marcadas para 6 a 7 de maio, enquanto as semifinais entre os dias 20 e 27 de maio. A decisão será nos dias 3 e 7 de junho. Além do projeto esportivo, a Copa do Nordeste representa a visibilidade nacional e impacto financeiro importante para os clubes. Para os 2 representantes potiguares, o desafio está lançado: superar a fase de grupos equilibrada e confirmar força dentro de um dos torneios mais tradicionais do futebol brasileiro. América aguarda definição de adversário na Copa do Brasil. O América Futebol Clube vive um momento de expectativa pela definição do seu próximo adversário na Copa do Brasil. O rival da terceira fase será conhecido nesta quarta-feira e sairá do confronto entre Iviema e Volta Redonda, que se enfrentam às 20h30 no estádio Saraivão, em Iviema, Mato Grosso do Sul.
A classificação para a próxima etapa representa um avanço esportivo e um reforço financeiro. A terceira fase reúne clubes de maior investimento e amplia a visibilidade nacional. O América, que estreou com vitória por 3-0 sobre o Grêmio Atlético Sampaio, agora aguarda para saber qual será o próximo desafio. Enquanto a bola não rola, o clube administra outro capítulo decisivo da temporada, a vitória fora de campo. Na última semana, o Pleno do Superior Tribunal de Justiça Desportiva, STJD, reformou a decisão que havia retirado os 18 pontos do América no Campeonato Potiguar. Com isso, o time recuperou a pontuação e recebeu uma multa de R$100 mil. A decisão mudou o cenário no estadual, com isso o América volta à liderança e afastou o risco do rebaixamento, em um momento considerado crítico da temporada. Já garantido na semifinal do campeonato estadual, o clube também aguarda a definição do adversário na sequência da competição. Como terminou a fase na primeira colocação geral, enfrentará a equipe de menor desempenho entre os classificados pelo mata-mata. A decisão ocorre após os jogos de volta, nesta quarta-feira, nas partidas entre Laguna e Potiguar de Mossoró e QFC e Santa Cruz de Natal. Enquanto o adversário não é definido, o elenco alvirrubro segue em preparação. No último final de semana, venceu o Riachuelo por 6-1 em jogo-treino e vem mantendo o ritmo enquanto espera os confrontos oficiais. E você teve as informações, o contato com a notícia, aquilo que é relevante no dia de hoje. Você pode nos ajudar a propagar os conteúdos das múltiplas plataformas digitais. Nosso YouTube está aí, as nossas redes sociais, de maneira que esse conteúdo jornalístico chegue a mais e mais pessoas em todo o estado do Rio Grande do Norte e todo o mundo. Fazemos jornalismo com credibilidade e seriedade e você é o nosso rádio ouvinte, você é o nosso telespectador, você é o nosso internauta, você faz parte da Rede Livre News. Fica com a gente até outra oportunidade, se Deus nos permitir.